Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Suetan, trazendo pra vocês mais um vídeo de Luquisme, né? E galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 personagens mais fortes do PTJ Verso, Luquisme, todos os personagens, só que narrativamente, não vai ser via feitos, vai ser via narrativa, porque a gente vai fazer um vídeo top 10 personagens mais fortes do PTJ Versus narrativamente. Entendeu? Só pra deixar bem claro pra vocês, vai ser os 10 mais fortes do PTJ Verso inteiro, todas as obras do PTJ Verso narrativamente, ok? Entenderam? Então, comente aí o que vocês acharam do meu top, comente o top de vocês, falem tudo aí, deixa o like, compartilha no Telegram, no Discord, entre no nosso grupo Telegram, por favor, entre lá no nosso grupo Telegram, conversar comigo, com a galera, debater tudo, entre no nosso grupo do Discord também muito massa, Lucas Coliseu, entre lá. Não sei se a gente já chegou a 1.000 inscritos, mas se não, estamos quase chegando, então por favor, se inscreve no canal se você não for inscrito, ou compartilha para os amigos que não conhecem o canal, mas que gostam do Luquisme, pra conhecer tudo, porque tem muita gente que acompanha o Luquisme e não conhece a gente, né? Mas, então é isso, compartilha aí, dá o like, tamo junto e é nóis, e bora lá pro vídeo, mas antes eu queria deixar uma menção rosa, um personagem que não vai estar aqui nessa lista, mas ele poderia estar, que era o Park Jin-Cheo, o deus da guerra, o senhor da guerra, na verdade, o senhor da guerra de... Ele é... A obra dele é Lose Your Life, mas ele aparece muito mais em Menager King. Eu acho que quem conhece sabe quem é o Jin-Cheo Park, né? Ele poderia estar aqui, porque narrativamente ele tem uma narrativa fodida. Ele tem feitos também, ele é muito forte. Mas eu decidi deixar ele de fora, pra deixar outros personagens. Mas menção honrosa a ele, tá bom? O Jin-Cheo Park merecia estar aqui, mas não vai estar. Mas menção honrosa aí. Então bora pro vídeo. E em 10º lugar, galera, eu deixei o Elite. Sim, eu deixei a menção honrosa por Jincheo Park, porque eu tava em dúvida se eu deixava ou o Jincheo Park ou o Elite, mas eu decidi deixar o Elite. E por que eu deixei o Elite, galera? Bem, o Elite ele não tem feito nenhum, a gente não sabe nenhum feito dele, mas ele tem até que uma narrativa legal, galera. O Elite, além de ter os golpes invisíveis, ele era o vice-líder dos punhos, era o tipo braço direito do King Capriorn. E pelo que dá a entender, galera, ele e o King Capriorn lutaram, e pelo que dá a entender, o King Capriorn só ganhou dele depois que começou a ver os golpes invisíveis, no caso, depois que despertou a convicção, sei lá o que. Mas antes disso, o King Capriorn tava apanhando, é o que dá a entender isso, porque na luta do Jimmy Young contra o Hashio, meio que o autor dá a entender que a luta do King Capriorn com o Elite foi quase que igual aquele coisa lá, do Jimmy Young versus o Hashio. Claro, não naquele nível, mas foi. Então dá a entender que o Elite, tipo, era superior ao King Capriorn ou era do mesmo nível. E o Elite tem essa narrativa de ser o vice-líder dos punhos. E, tipo, querendo ou não, os caras parecem que tem mais medo do Elite, o Choi Sodong, do que do King Capriorn, né? Tipo, o King Capriorn eles respeitavam, seguiam porque gostavam. Já o Elite eles respeitavam porque tinha medo do bicho. Então, narrativamente, o Elite vai ser, tipo, um dos personagens mais rápidos do Luquisme e um dos mais fortes também. Ele era vice do punho e é por isso que ele merece estar aqui em 10º na nossa lista dos personagens mais fortes narrativamente do PTJ Verso. Eu acredito que o Elite vai ser um dos mais fortes quando mostrar. E eu deixei ele aqui. Bora pro próximo. E em nono lugar, eu deixei o Seong Hansu, o Hanso no caso. Que ele aparece em. A obra que ele mais aparece é Hot Fight e Menager King. E ele tem citações em Luquisme, mas tipo uma só. Fora isso, ele não aparece em nenhuma outra obra, pelo que eu saiba, pelo que eu lembro. Bem, eu acho que o Hanso você já conhece. Ele é um dos personagens mais fortes do PTJ Verse. Ele é a lenda do Taekwondo, então a gente já sabe que o personagem que tem título de lenda já tem uma narrativa fudida. Ele é a lenda do Taekwondo, mas ele também é muito bom em Karate Kyoshin, são as duas habilidades dele. Ele tem várias habilidades, tem os guardiões, tem tudo. Ele tem uma força absurda, uma resistência absurda, ele tem uma técnica absurda. O cara tem tudo absurdo. O cara é uma lenda mesmo. Narrativamente ele é um dos mais fortes. A gente viu lá ele lutando contra o King 0%, ele com 0% de pack de personalidade, controlando. Ele lutou de igual para igual com o King e quase tipo ficou pau a pau ali com o King segurando, mas estava surrando o King. Mas o King ganhou dele, mas ele mostrou feitos absurdos. Até o momento ele é um dos personagens mais fortes de Menager King depois do King, mas ele tem o título de lenda. A lenda do Taekwondo é o pai do Tae-Hun, do Seong Tae-Hun, do Hot Fight, o amigo lá do Robin. É o pai dele e ele é um monstro, galera. Ele, tipo, é foda pra caralho e eu deixei ele aqui em nono porque ele merece estar aqui. E é isso, o Hanso tá em nono. Vou pro próximo.
próximo, galera. Em oitavo lugar, no caso, eu deixei o King. Sim, acabei de falar dele, mas eu deixei o King porque ele é o líder do submundo. Ele é o líder do submundo. E como a gente sabe, o submundo é a maior organização de todo o PTJverse, pelo que dá a entender. É aquela organização que comanda as outras organizações. É tipo, uma organização fez alguma coisa errada, essa organização vai lá e limpa, acaba com essa organização, tira ela do mapa. E o King é o líder deles. A gente viu que os subordinados do King são muito fortes e o King é muito mais ainda. O King literalmente solou o gerente King fácil demais. Claro, o gerente King já tava todo machucado, tudo, mas ele solou muito fácil o gerente King. Depois lutou com o Hanzo 0% de pack de personalidade. Foi uma luta foda, mas ele ganhou também. Não demonstrou tanta dificuldade assim, mas teve dificuldade, mas ganhou. E agora, atualmente, ele tá lutando contra simplesmente o Dogyu, sério, pelo visto. E tá trocando, galera. E isso que eu acho que o King ele tá com o braço trancado ou quebrado e umas costelas trancadas. Então, e ele tá trocando de igual para igual. Então o King é muito forte. Ele tem um corpo que tem um mistério sobre o corpo dele, que não é um corpo perfeito, mas é como se fosse perfeito. Tipo, o Hanzo, ele não manteve o auge porque ele perdeu o auge físico, mas chegou no auge técnico. O King não, o King tá no auge técnico e pelo visto o corpo dele não tá totalmente no auge, mas tá no auge. E isso deixa ele mais forte ainda, que foi o que saiu superior na luta deles contra o Hanzo, que foi o corpo. Ele tem alguma bagulho no corpo dele de experimento, sei lá o que. Mas o King é muito forte, um dos mais fortes do PTJverse. Ele não mostrou tudo que ele consegue ainda. A gente vai ver ele lutar com o Dogyu, provavelmente vai lutar com o Jincheo. E sei lá com mais quem. Vai que ele luta com o Go, sei lá. Mas o King é poderoso demais. E eu deixei ele aqui em oitavo lugar, galera. Bora pro próximo. E em sétimo lugar eu deixei o Sandak. Esse sim é o deus da guerra. Porque pelo que eu me lembro, eu acho que o Jincheo é o senhor da guerra. E o Sandak é o deus da guerra. Ou alguma coisa da guerra, né? Eu acho que é isso, mas o Sandak é alguma coisa da guerra. Mas o Sandak, galera, ele literalmente é um counter perfeito. O cara tem literalmente o counter de todas as habilidades. O cara sabe, tipo, lidar com qualquer coisa, com tudo. Fora que o cara é um estrategista nata, é um guerreiro de guerra. O cara é um estrategista nata, é forte. No auge do cara, o cara é um monstro. Ele tem uma narrativa fodida, né? É só ver o que o Robin consegue fazer. Eleva 1000 vezes no Sandak. Eu acho que o Sandak é tipo um Jincheo barra Gerente King mais bufado. Não é à toa que a gente não viu nada dele, apenas narrativa. A gente já viu o Sandak desviando de bala, queima-roupa, tudo. Então, isso ele velho, capenga, todo morocochó. Então, imagina ele no auge com o físico apelão. Fora que o cara, tipo, salvou o Jincheo fala que o Jincheo admira o Sandak. O Jincheo gosta muito do Sandak, pelo visto. E o Sandak, galera, ele tem, tipo, ele sabe tudo. Se você sabe Muay Thai, o Sandak sabe todas as fraquezas do seu Muay Thai. Então o cara é um counter perfeito. O Sandak, tipo, existe a cópia. O copiador que vê tudo, copia. O Sandak é o reverso da cópia. Ele vê tudo e já sabe como, tipo, derrotar aquilo. Ele é o reverso da cópia, literalmente. O Sandak é um personagem que não mostrou muito. Eu queria muito mais ver do Sandak, porque ele é um personagem que tem uma narrativa fodida e teve feitos legaisinhos, mesmo que não tão impressionantes, mas teve. E eu queria ver muito mais do Sandak, principalmente em questão de guerra, tudo. Eu acredito que ele vai ser, tipo, ele é superior ao Jincheo, sem dúvidas. Então ele deve ser um monstro. Imagina no auge esse cara, galera. Eu queria ver muito do Sandak. Eu queria que o autor aproveitasse, mas ele, tipo, não aproveitou o Hot Fight, aproveitava o Manager King, mas nem isso ele tá fazendo. Podia botar o Sandak pra cair no palco o King, depois o King tá todo fudido, né? Já que o Sandak tá velho, tudo capenga. Ou aproveitar o Sandak Luquismo, coisa que eu acho impossível. Ou fazer uma obra só pra ele, ou pros guerreiros, que faz guerra, esses bagulhos, personagens que vão pra guerra. Mas sei lá, galera. Eu deixei o Sandak em sétimo lugar, porque eu acho que ele merece estar aqui. E bora pro próximo. E em sexto lugar eu deixei o Black Deck, o mestre do Muay Thai, o mestre do Vasco no caso, e a lenda do Muay Thai, que o caso dele é a mesma coisa que o Hanzo. O Hanzo é a lenda do Taekwondo, ele é a lenda do Muay Thai. Ele é o mestre do Vasco, galera. E a gente já viu que o Black Deck, ele tinha essa... O Gun até é fã do cara, mano. O Gun é fã do cara, pra você ter noção. O cara, ele nunca perdeu, ele tem mais de 200 lutas e nunca perdeu oficialmente. Ele tem, eu acho que duas lutas ou uma luta clandestina que ele perdeu, que foi contra o copiador. Ou ganhou, não lembro. Mas fora isso, oficialmente ele nunca perdeu uma luta de Muay Thai, galera. O Black Deck é muito forte. Fora que a narrativa dele aumentou muito atualmente na obra Manager King. Por causa do King. O King, pelo que dá a entender, o King já lutou com o Black Deck, galera. E perdeu pro Black Deck, pelo que dá a entender. O King perdeu pro Black Deck no Muay Thai, ou numa luta não oficial, pelo que dá a entender. Então, olha isso, galera. O Black Deck ganhou do King, tá solando geral em Manager King. Então, olha a narrativa fodida desse cara. Eu acredito que o Black Deck, tipo,
é muito forte. A gente não vai ver, eu acho que ele lutando. Se a gente for ver, vai ser em Manager King ou sei lá. Em Luquismo, eu acho que a gente não vai ver, infelizmente. Eu acho que o autor podia fazer uma obra só desses caras que ele só dá a narrativa, seria incrível. Mas o Black Deck é a lenda do Muay Thai, é conhecido mundialmente. O cara é tipo um Roateng, sei lá, um Boica, sei lá. O Boica nem era do Muay Thai, né? Tô viajando. Ou sei lá, Sunshine. Mas o Black Deck é a lenda do Muay Thai, é muito forte, muito poderoso. Eu acho que o Vasco, quando tiver no final da obra, vai estar no nível dele ou superior. E aí a gente vai ver o que o Black Deck poderia fazer. Ele é a lenda do Muay Thai e merece estar aqui. Eu deixei ele em sexto lugar. E bora pro próximo. E em quinto lugar, eu deixei a Sofia, galera. Sim, a Alexandre Sofia. Galera, a Sofia é literalmente um Jinchou e um Sandak. Ela é a mesma coisa, só que é mulher. Só que, galera, a Sofia também tem uma narrativa fodida, porque o King não quis matar as primas, sei lá o que elas são da Sofia lá, aquelas duas, uma da área, as duas da áreas, né? Ele não quis mexer com elas. Por quê, galera? Porque ele meio que não queria mexer com a Sofia, dá a entender que ele não queria problemas com a Sofia, pra você ver o quanto a Sofia é respeitada no mundo e pelo próprio King. Ele não quis mexer lá, matar as gurias lá da que são, sei lá, prima, sei lá, neta dela, sei lá o que são dela, mas ele não quis porque ele não queria tipo problema com a Sofia. Olha, o King não quer problema com a Sofia porque ele sabe que vai dar dor de cabeça. Fora que a Sofia, tipo, é uma mestre de guerra também. Ela é literalmente o Jinchou Park versão fêmea. Então, mas eu acredito que ela seja superior até, porque ela tem uma narrativa um pouco melhor do que a do Jinchou, ao meu ver. Mas, tipo, não tem muito o que falar de Sofia, porque ela não ela só aparece no Luquisme só pra aparecer mesmo, de guarda-costa. Em Menage aqui ela só aparece naquelas imagens fodona dela, porque ela não faz nada. Só aparece pra botar medo. Mas ela tem uma narrativa boa, acredito que ela vai ser muito forte. Tem uma obra que atualmente ela teve um feitinho lá de força, que é uma obra nova que tá lançando, que é, eu acho que é de orfanato, alguma coisa lá que eu esqueci. Quem sabe comenta aí embaixo. Mas a Sofia, galera, é russa, ela provavelmente é muito forte, sabe, as estratégias de guerra. Ela é um Jinchou versão fêmea, e eu acredito que ela é muito forte. Narrativamente, ela merece estar aqui sem dúvidas alguma, e eu queria muito mais ver sobre a Sofia. Seria incrível. Fora que ela sabe sistema, ela emagreceu o PHS, foi muito bom o treino dela com o PHS. Mas eu gostei da Sofia, e ela merece estar aqui em quinto lugar. Bora pro próximo. E em quarto lugar, galera, eu deixei ele, né? O Lee Ji-Woo, a lenda da primeira geração, o exército de um homem só. Galera, o Lee Ji-Woo acho que todo mundo aqui que tá vendo esse vídeo conhece, né? Provavelmente é o vilão final de Luquisme, tá? Vai ser o vilão agora, se tornar o vilão depois do arco de Busan. E galera, o Lee Ji-Woo, ele é tipo um elite, ele tem o IA, ele é rápido, é forte. A gente viu a luta dele com o Yuki Sujin, a gente viu que ele, tipo, é um dos mais fortes, ele tem 3 domínios. Acredito que atualmente ele ainda tem os 3 domínios, não acredito que ele já tenha despertado o quarto. É possível que ele desperte o quarto, a gente vendo numa luta e ele desperte, porque a gente viu que a resistência dele não parece ser grande coisa, galera. Então ele ainda não tem o limite da resistência, que é o que falta pra ele. Mas eu acredito que o Lee Ji-Woo, tipo, já é um dos personagens mais fortes do Luquismo e do PTJ-verso, e até o final vai ser um dos mais fortes, sem dúvidas alguma. O cara já é uma lenda, o cara já é um monstro, o cara decepou todo mundo, praticamente, dos reis, deixou todo mundo sem braço, sem perna, sei lá o que, sem olho. O cara limpou os reis no 1v1 com o LoL Diff. O cara limpou a primeira geração com o LoL Diff. E a gente viu o nível dos caras da primeira geração. Tipo, são muito fortes. Então o Lee Ji-Woo é muito poderoso, galera. Quero muito ver ele atualmente. Atualmente ele deve estar no Prime do Prime. Eu quero ver ele lutando com 100% atualmente, galera. Vai ser insano demais. Lee Ji-Woo é foda. É a lenda da primeira geração. Muita gente subestima o coitadinho, né? Porque o autor também deixa ele de canto, escanteio. E a galera que vê Luquismo não sabe interpretar os bagulho, mas óbvio que o cara é um monstro, é um forte. E é por isso que eu deixei o Lee Ji-Woo aqui em quarto de personagens mais fortes do PTJ-verso narrativamente. O Lee Ji-Woo merece estar aqui, e não só narrativamente, ele vai ser um dos mais fortes com feitos também. Então, merece estar aqui em quarto de boa, tranquilo. E bora pro próximo. E em terceiro lugar, galera, esse aqui vai ser polêmico, hein? Mas em terceiro lugar, eu deixei o Yamazaki Shing. O Shing, no caso. Sim, galera, eu deixei o Shing porque o Shing não tem narrativa boa. A narrativa do Shing é que ele era o líder do clã Yamazaki, unificou todo o Japão com aqueles dois lá, amigo dele, duo dele lá. E foi o inimigo do King Capricorn. Tá, ele era inimigo do King Capricorn, lutou contra o King Capricorn. Porra, isso já é uma narrativa fodida. Óbvio que é, né, galera? Mas, fora isso, é isso. O Shing, ele tem mais feitos. Se fosse via feitos, só feitos, sem dúvida nenhuma, o Shing, no caso, seria o top 1 atualmente. Só feitos. Mas como esse aqui é sobre narrativa, também tô levando em consideração um pouco do feito, mas mais a narrativa, eu acho que ele fica em terceiro, galera. Porque a narrativa dele é que ele lutou com o King Capricorn. E perdeu, pelo visto, uma derrota humilhante, porque ele ficou depressivo e letárgico. Então ele foi humilhado. Mas, ao meu ver, narrativamente, ele fica em terceiro. E eu não vou falar muito porque, na minha opinião, é isso. E é a minha opinião.
Então o Xing tá em terceiro, galera. E bora pro próximo. E o próximo vai ser polêmico, porque muita gente vai querer brigar aí nos comentários. Vai, bora pro próximo. E em segundo lugar, galera, eu deixei o Jin Mujin, o pai do Jin Robin. Talvez o pai do Taijin também, hein? Vamos ver. Mas, galera, aqui vai a polêmica. Ah, Jin Mujin na frente do Shin, você é louco, você é leigo, seu burro, sei lá o que. Calma, galera. É narrativamente, então vamos lá. Galera, a narrativa do Jin Mujin é muito melhor que a do Shin. É só ler a obra e saber interpretar, obviamente. Galera, se você for ler a tradução coreana, que é a tradução original, os caras que falam que o Jin Mujin é, tipo, igual com a Capricorn, eles literalmente deixam claro que o Jin Mujin é tipo o mesmo nível que o King Capricorn. Nem que ele é abaixo, nem que é acima. Que ele tinha o mesmo nível de força que o King Capricorn. Entendeu alguma coisa? Enquanto o Xing tem a narrativa de ter tomado um couro do King Capricorn e ficar letárgico, depressivo, o Jin Mujin tem a narrativa de ser o mesmo nível que o King Capricorn, de igual para igual. Vocês têm noção do que é isso, galera? Do que é ter essa narrativa? Ao meu ver, nem o Xing, por enquanto, galera. Por enquanto, mas por enquanto o Xing não tem essa narrativa que o Jin Mujin tem. Isso que o Xing tem mais feito. O Jin Mujin só com essas falas de 2 capítulos já foi o suficiente para escalar ele muito acima no verso, galera. E né, só com essas falas dá pra botar ele no mesmo nível que o Capricorn tranquilamente. Tipo, eu acredito que o Jin Mujin contra o King Capricorn sem usar convicção é igual, mesmo nível ou até mais superior. Agora com convicção é outra história, né? Com convicção o King Capricorn upa e upa demais. A gente viu com o Jirang e com o Jim Young também. Então o King Capricorn deve ser a mesma coisa. Mas galera, o Jin Mujin tem a narrativa de ser igual, mesmo nível que o King Capricorn. Então olha que absurdo, olha que monstruoso. Fora que ele tem o Sessurin, né, o wrestling coreano lá. Ele é a lenda do Sessurin, igual o Hansu, que é a lenda do Taekwondo, o Black Deck é a lenda do Muay Thai. Então ele é a lenda do Sessurin coreano. Então ele é uma pessoa conhecida mundialmente nesse esporte. Então obviamente ele tem, fora a narrativa desse igual, o King Capricorn, ele tem a narrativa de lenda, né, que o Xing não foi mostrado tendo a narrativa de lenda. Provavelmente tenha, mas não foi mostrado. O Jin Mujin foi mostrado que tem a narrativa de lenda. Fora essas falas dos caras aí. Então, narrativamente, a minha opinião, ele fica acima do Xing. E é por isso que eu deixei o Jin Mujin aqui em segundo lugar. E bora pro próximo que vocês já devem saber quem é. E, em primeiro lugar, galera, eu deixei o King Capricorn. O King Capricorn, eu não preciso falar nada, né? O cara era o mais forte da geração zero. O cara é o líder dos punhos, onde ele era líder do Elite, do Park Jeong, do Dorgyu, do Baekhyun. O cara era, sei lá, tipo, o cara derrotou a máfia tudo coreana, derrotou os Yamazaki, limpou a Coreia, limpou o Japão, se duvidar também. O cara era um monstro, o cara tinha convicção que upava ele demais. Na base ele já devia ser um monstro. Provavelmente ele tinha um corpo quase perfeito, igual o do PHS perfeito ou do King, só que ele conseguiu isso naturalmente, então absurdo. Não é tão não é perfeito, mas provavelmente quase perfeito. Uma força absurda, velocidade absurda. O cara devia ser um monstro, um tanque de guerra. E o cara, no auge, ele devia ser absurdo mais ainda. Então, velho também ele devia ser forte, mas não tanto, mas forte. Então, olha o absurdo. O King Capricorn, sem dúvidas, é o top 1 do verso inteiro. O cara é um monstro, é o mais forte. E é por isso que eu deixei ele aqui em primeiro lugar, porque ele merece. E é isso, galera. O King Capricorn tá em primeiro. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí. Comente aí embaixo o que acharam da minha lista. Comente se você, as opiniões de vocês. Comente a lista de vocês. E é isso. Compartilha aí. Entre no nosso grupo do Telegram. Entre no grupo do Discord. E tamo junto. É nóis. Compartilha. Dá o like. E tamo junto. Falou, galera. Gumbucha, Gossola, Gogote, Go é o foda. Tamo junto. É nóis. E falou. Uhul. Viva Luquisme.